Rapaziada, o assunto Paquetá ainda tá longe de finalizar. Ninguém sabe se o cara vem agora pro Flamengo, vai vir no meio do ano, ou se vai vir mesmo. Bora dar uma olhada na reação da mídia aí. Bora que bora. Vamos começar aqui pelo pessoal do Flow. Mas o que saiu hoje Ah, é a questão do Paquetá. Então vamos falar sobre jogadinha do essa, Alguém Paquetá. precisa roubar o Flamengo. essa questão. Porque assim, Assaltem Maurício? o Flamengo imediatamente. Maurício, Perfeito. se o Flamengo fecha com o Paquetá, entregue as taças e valeu. Não Nossa, precisa você jogar. acha isso Entrega tudo? as taças. O quê? Não, acho Entregue que as não, taças. mas aqui os caras vão começar assim, é foda, pô. Quem que Entrega saiu, as taças. Rascaeta? Começar a janela assim é Irmão, foda. olha o meio de campo do Mengão. Arrascaeta, Paquetá, Pulga e Jorginho. Acabou. Esquece. Acabou. Mas calma, que ainda tem um caminho longo aí. Mas calma. Porque É. ele não chegou. O cara tá entregue as taças, mas calma. Calma. Se chegar. Mas você acha Qual? que ele sobra tanto? Vou no reservar, negócio? hein? Eu acho. Vou reservar. Não, a gente tem que Você comprar acha as também? outras taças. Não, vou reservar porque a gente sabe o que acontece. Mas eu acho que, assim, os caras começaram a janela desse jeito, alguém tem que assaltar Ah, o Flamengo. não. pô. Mas Esse aí é o meu ponto. Faltou só fechar o Caio Jorge, né? Pô, não, se começa desse jeito aí, é Imagina, loucura. Caio pô. Jorge e Paquetá. Hã? Se começa assim, assalta o Flamengo. Você precisa de um Cara, atacante. final do ano Vamos fazer passado- uma casa de papel Não, no Flamengo. Mas eu acho que é porque a gente perdeu o time porque tá todo mundo de férias. Porque tem esse corte do ano passado, eu falando aqui. 30 milhões no Carlos Jorge, o Mengão tinha que ir Você atrás. falou, E eu foi, falei, foi, e o foi. Mengão foi, de fato. E o Pedrinho por isso 50. Aí o que acontece? Como é que tá essa negociação? As informações que saíram, tá? Porque o Fabrício Romano deu. O Fabrício Romano deu que tava rolando que o Flamengo e o Paquetá já acertaram tudo, certo? E que teriam o West Ham sentaria pra conversar. O West Ham é um time muito tradicional lá, é um time que sempre tá na Premier League, mas tá correndo risco de cair. Esse ano, E o que fala é que o técnico lá não quer liberar o Paquetá porque ele quer salvar. E o Flamengo perdeu o Tati Castelhanos para para o o West West Ham. Ham. Ainda assim, o Paquetá poderia chegar no meio da temporada. Sim. E o West Então, Ham tem- está precisando de fluxo de caixa. Tem outras questões, porque o que está sendo falado internamente do Flamengo é o seguinte, o Flamengo entende que tem um time muito forte já, que não precisa fazer loucura no mercado, que não precisa sair correndo pra nada. E se você for ver, realmente, Certo. desde 2019 pra cá, a janela mais forte do Flamengo é do meio do ano. Aquela janela histórica de 2019, por exemplo, veio o Gerson, É porque Rafinha, pega os caras da Felipe Europa, Luiz. né? É que é o fim da janela europeia. E desse ano também, Carrascal, Saúl, Jorginho, o Royal, veio todo mundo no meio do ano. Então, assim, o Flamengo tá tranquilo de esperar o meio do ano pra fazer essas coisas. Então, se não conseguir, óbvio que se puder o Paquetá agora, traz. Mas não é nenhum desespero e o negócio é que o Paquetá quer vir pro Flamengo de qualquer jeito, quer sair de lá, quer vir pra cá e tal, não sei o quê. Essa questão do Paquetá, rapaziada, o que acontece? Bom, eu pelo menos tento ser racional. Claro, né? Como flamenguista, queria que o Paquetá já viesse logo pro Flamengo, começasse logo a temporada, enfim, já se ambientasse, pegasse entrosamento pro decorrer da competição. Mas também o cara tem contrato com o clube lá fora, com o West Ham, né? Então, assim, o cara tá fazendo força pra vir pro Brasil, pra voltar pro Flamengo e tal. Mas, pô, o cara tem um contrato. Se eu não me engano, o contrato dele vai até o final de 2027. Se eu tiver errado, comenta aí nos comentários aí. Mas eu acho que é isso aí. Acho que até o final de 2027. Então, assim, a gente tem que agir com a coerência, né? O cara tem contrato com o West Ham. Entende? Ninguém obrigou ele a assinar com o West Ham. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Cara, não tem jeito. Se for o caso, o Flamengo paga a multa, o jogador vem embora. Agora, querer negociação e querer já que o cara venha agora mesmo, hoje é dia 16 de janeiro de 2026. Né? Então, assim, é uma situação inviável, né? No meu ponto de vista. Você imagina o Flamengo tá brigando para não cair e vem um jogador, um clube lá da Arábia, da Europa, que seja, querer levar o Arrascaeta e o jogador tem contrato até final de 2027, 2028 com o Flamengo. Todo mundo aqui ia ficar bolado com isso. Então, assim, a gente também tem que entender o lado do West Ham, embora dizem que pedia 60 milhões e dizem que caiu para 45, na verdade ninguém sabe de nada, essa que é a verdade. Essas informações que o Paquetá vem agora, vem no meio do ano, pode ser que nem venha, pode ser que seja uma mera especulação, uma cortina de fumaça. Teve a questão do Caio Jorge também. Enfim, mas se ele vier, ia ser assim, uma situação fantástica. Imagina o meio de campo, Pulgar, Jorginho, Paquetá,
Arrascaeta. Eu colocaria no ataque Carrascal e Pedro. Misericórdia. Ia ficar um meio de campo absurdo e um ataque poderosíssimo, né, rapaziada? Enfim, complicado, né? Mas bora dar uma olhada aí no pessoal do Zona Rubro-Negra aí. Bora que bora. Acho que Sim. entrou no top Não, 20. foi só um exemplo. Quem recebe em euro para gastar em euro é muito mais fácil. Mas do que o West você Ham, se não me fazer a engano, conversão. o orçamento dele é. Eu acho que o West Ham acho que é o último dos times que ficam na frente do Flamengo. Então a diferença é bem pouquinha do West Ham. Mas eu entendi sua lógica, mas ainda assim o faturamento de 1 bi, o Flamengo fica atrás só de 20 clubes na Europa. Entendeu? Mas é caro, eu acho que é caro visando o europeu mesmo, Cleitinho. Eu tento nem converter para não ficar parecendo, para a gente não perder um pouco a linha. Eu vou dentro da linha dos 40 milhões. Eu sempre, para eu achar que é caro ou não, eu sempre pego qual é a maior contratação do futebol brasileiro e qual é a maior do Flamengo. A maior do Flamengo hoje é 22 milhões, que é o Samuel Lino. É um salto muito grande no Paquetá, tá? Só que eu acho que, ao contrário do Samuel Lino, que eu não tenho essa certeza, eu tenho a certeza de que o Paquetá vai ser um jogador que vai performar no Brasil. Se lesiona pouco, tem minutagem alta, pode atuar em pelo menos 4 funções diferentes, né? Pode atuar de segundo volante, pode atuar pelo lado direito, pode atuar como meia central e pode atuar até como falso 9. É um jogador que vai te entregar bem mais números do que o Gerson, por exemplo. Por quê? Porque ele finaliza, ele é o jogador do último passe. O Gerson normalmente é o do pré-passe, né? É um jogador mais rico em termos de atributos ofensivos, porque sabe cabecear, sabe finalizar, sabe chutar, bate pênalti, bate falta, entendeu? É um jogador mais completo. Eu acho que é um investimento. O Flamengo está investindo numa coisa muito próxima do que o Flamengo fez com o Gabigol. Eu lembro que a gente também falou que foi caro. O Gabigol, a gente falou que é. Só que eu acho que o Flamengo, a galera não está entendendo às vezes. O Flamengo está investindo em novos ídolos. Antigamente, o que aconteceu com o Botafogo? O Botafogo ele voltou aos anos 90. O que acontecia nos anos 90? Você montava um super time, você conquistava, no outro ano esse time estava todo desfacelado. Porque era fácil a Europa chegar aqui e contratar jogador. Eu lembro de um time nosso que começou a performar no começo de um campeonato brasileiro que a gente, com Caio Júnior, falecido Caio Júnior, a gente liderou acho que as 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Marcinho era o artilheiro. Os caras tomaram jogadores assim, nossa. Era o Souza Caveirão, foi para o Panathinaikos da Grécia. O Renato Augusto foi para o Bayer Leverkusen. O Marcinho foi para o... Eu acho que foi para o não vou lembrar agora. Eu acho que é Al Saad do futebol, coisa. Mas, dito isso, eu acho que o Flamengo está querendo investir num grande ídolo, tá? O Flamengo está querendo... E com 29, contrato de 4 anos... Você vai ter aí um jogador por 4 anos, um jogador diferenciado, que vai criar uma história para o Flamengo, numa história que está se esvaindo já. Vamos pensar? Esse time começou em 2019, 7 anos atrás. Aí era o time. Os 11 da minha vida. Todo mundo conhece os 11 da vida, né? Os 11 da minha vida é que time 2019. Aí você pula para 2020, 2 desses já ficaram para trás. Que foi o Pablo Mari e o Rafinha. Aí você passa para outro ano, quem foi o próximo a sair? Foi o Felipe Luiz aposentou, sei lá, 3 anos depois. Aí o Diego também saiu, 2 anos depois. Gabigol, há 2 anos atrás, saiu, foi para o Cruzeiro. Aí o Bruno Henrique já caiu de produção. Eu acho que o Flamengo não quer deixar um time sem ídolos. Porque a tendência é Bruno Henrique estar para o último ano de contrato. Aí o Pedro é um jogador que não está conseguindo se alinhar 100%. O Felipe Luiz pode ser que perca a minutagem. O Arrascaeta, cara, 31 anos. Pode render com 32, pode render com 33. O Flamengo está querendo um novo ídolo. Um jogador que vai carregar esse time, entendeu? O Pulgar, eu acho que tem um lugar mais fixo nesse meio de campo do Flamengo. É uma briga boa, hein?
Não, é uma briga boa e acredito que ele vá mais à frente, assim, ao lado do Arrascaeta. É, né? não dá Um pra mexer no jogador- Arrascaeta, né, irmão? Não, mas o Ao Arrascaeta... lado, ele falou ao lado. Ao lado do Arrascaeta. Então é esse cara que pode auxiliá-lo, né? Porque o Flamengo, apesar de ter esse elenco grandioso que tem, ainda é muito dependente do Arrascaeta, né? Nesses brilhantismos do Arrascaeta. Enfim, você tem um jogador com a qualidade do Paquetá, mas o que me impressiona é o Flamengo, né? Tanto jogador, pra que tá atrás de outro jogador assim, né? Desse nível. Deixa um pouquinho pros outros também, né? Eu acho que é... Pode escolher, né? O Flamengo Não, mas pode escolher. precisa, o Flamengo tá né? numa situação que ele pode escolher o que fazer, a peça que ele quer. A verdade é que, assim, a forma... acho que tinha 1 bilhão para gastar o Flamengo, né? Pelo menos que eu Ele falou ouvi, que se né? precisasse, Então, o cara pode escolher. Sim. Agora, tem que escolher com qualidade. E é isso, o Paquetá tem qualidade para jogar no Flamengo. Agora, o que preocupa, assim, a gente que está de fora olhando, muita gente para criar e o gol custa caro. E só o Pedro, né? O Pedro machucou, ficou um tempo fora, só que muita gente chegou, se aproximou e o Flamengo conseguiu os títulos. Mas agora sim, o Flamengo tem que pensar numa peça para na ausência do Pedro, no caso, ou também até jogar com 2, porque quando jogou com 2 atacantes, na época o Pedro e o Gabigol, ganhou campeonatos com o Por isso que Dorival ele queria ainda. o Caio Jorge, né? Por isso que ele queria o Caio Então, Jorge. por isso que aí não conseguiu. Mas o Paquetá é esse jogador também que consegue chega mais jogar à de frente. costas E o pro Paquetá é um zagueiro, jogador né? mais novo, que a gente debateu aqui na semana passada, né? O Flamengo, no último mercado, trouxe muita experiência. O Paquetá tem essa experiência, mas é um menino mais jovem do que essas figuras que chegaram, né? Danilo, o Jorginho, o Alexandre, um menino que tem mais fôlego. E aí eu tô com vocês, é lá pra frente. Ficaram de olho no Caio Jorge, não deu certo. Com certeza o Flamengo, entendendo essa necessidade, está se movimentando atrás dessa peça. Mas vem aí com o Paquetá, parece que tudo certo. A gente vai ficar de olho lá no Flamengo se confirma ou não. Mas um bom nome, já tem um entendimento com a nação, né? E teve uma recomendação, né, da Federação Inglesa para não contratar ele, porque supostamente ele poderia ser punido, acabou que não veio, só que nesse período ele ficou, né, sentiu porque realmente mexe muito ali, né, são muitas situações e, pô, o quanto ele deve ter sido massacrado ali também, né, nas mídias por conta dessa investigação que estava sendo feita, enfim... mas, inicialmente, o West Ham negou essa proposta do Flamengo, né? Eram 35 milhões no total, 30 milhões ali, mais 5 de bônus. O West Ham entende que ele vale mais e realmente vale muito mais do que isso, principalmente, como eu falei, se ele for vender, sei lá, o próprio Paquetá para o Manchester United, vai vender por muito mais, porque o Paquetá tem muito mercado ainda, como eu falei, fazendo hora extra lá. E eu, como palmeirense, espero que ele não venha para o Flamengo, porque, para mim, ele é craque. Aqui no futebol brasileiro, ele é craque, ele é muito acima da média. Tem esse detalhe do olhar, né, dos brasileiros que vão ter do Paquetá por ele não ir tão bem na seleção brasileira ou algo do tipo, mas o jogador Paquetá, ele é muito bom, muito acima da média, agregaria demais e até curioso, né, que nem se falava do Paquetá esses dias, mano, nem se cogitava isso, porque, pô, o cara tem 28 anos, é titular na Premier League e tal, por mais que seja no atual West Ham, né, só que do nada, o Fabrício Romano joga lá no Twitter que tá acertado com o Flamengo e aí tá em negociação. Ô, louco, velho. Aí o Flamengo já tá com, né, já tá com hack ali, porque por mais que tenha sido revelado pelo Flamengo, pro futebol brasileiro, como eu falei, não sei a opinião de vocês, mas pro futebol brasileiro ele é craque. E aí tem eu acho que o olhar de forma geral, o Paquetá não é tudo isso, ele é meia boca, algo do tipo. Muito porque a maioria assiste só a seleção brasileira, né? E, pô, a seleção brasileira nos últimos anos, ninguém joga bem, né? Nem mesmo o Vini Júnior, que já decidiu o Champions League, é craque do Real Madrid, não consegue jogar lá, mas o Paquetá faria muita diferença aqui no Flamengo. E veremos, né? Eu acho que tem todo o mês de janeiro ainda para tentar essa negociação, mas o maior problema, ô Pedro, é justamente o fato do West Ham estar brigando contra o rebaixamento. Imagina, você está brigando contra o rebaixamento e vende o craque do seu time, né? Que é o Paquetá ao lado do... É o que eu falei, né, rapaziada? Dificilmente, bom, pela questão de alguns fatores, como contratual, briga de rebaixamento, enfim. Acho difícil. Se o Flamengo conseguir trazer o Paquetá já nessa janela do começo do ano, vai ser um belíssimo feito, né? Não é fácil tirar um jogador no auge da parte técnica e física, ainda mais do campeonato que é como a Premier League. E como o cara falou aí, né?
no Brasil, no meu entendimento, ele vai sobrar. A seleção não é parâmetro. Você pode colocar o Vini Júnior como parâmetro que não adianta, porque a seleção nos últimos 5, 6 anos, não, e vem mais que isso aí. Não tá jogando nada, né, rapaziada? Mas é isso aí. Esse é o vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido. Belezinha? Peço também que você se inscreva no canal aí para não perder nada. Beleza? Deixa um like para fortalecer. E comenta aí o que vocês acham sobre essa situação do Paquetá. Beleza? Você acha que o Paquetá vem agora? Vem no meio do ano? Não vem pro Flamengo? Enfim. Ou você não quer que venha pro Flamengo? Enfim, você gosta ou não? Quero saber sua opinião. Beleza, rapaziada? É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu que valeu.